O vento úmido do outono carioca trazia consigo o cheiro salgado do mar e um leve frescor que entrava pelas janelas abertas do pequeno ateliê de Marina Duarte. O espaço, um apartamento antigo em Santa Teresa, parecia mais uma extensão de sua alma do que um local de trabalho. Paredes forradas de esboços, tintas abertas sobre a mesa, livros empilhados de maneira quase caótica. Era ali que ela passava horas criando mundos para crianças, mundos que, ironicamente, estavam começando a ruir. Naquela manhã, o telefone tinha tocado cedo demais. A ligação do editor de sua principal cliente, uma das maiores editoras infantis do país, ainda ecoava em sua mente. Marina, precisamos rever os prazos. Há dúvidas se o contrato será mantido. Palavras que perfuraram como navalhas. O projeto em questão, uma série de livros ilustrados sobre folclore brasileiro, era a chance que ela esperara a vida inteira. E agora estava por um fio. Ela largou o pincel, sentando-se no banco gasto que rangia sob seu peso, e olhou para a tela inacabada à sua frente. Uma iara de olhos verdes flutuava sobre um rio, mas a cor parara no meio do traço. Marina esfregou as mãos cobertas de tinta no avental e murmurou para si mesma, quase como um mantra: vai dar certo, tem que dar certo. No fundo sabia que fé não pagava contas, e sua conta bancária estava mais vazia do que a paleta de aquarela que ela insistia em usar até a última gota. Na mesma manhã, a 430 quilômetros dali, em São Paulo, Gustavo Albuquerque atravessava o hall de mármore da sede de sua empresa com a postura de quem carrega o mundo sobre os ombros. Herdeiro de uma família tradicional do setor financeiro, ele era o tipo de homem que parecia nunca ter um fio de cabelo fora do lugar. Terno sob medida, relógio suíço que brilhava discretamente no pulso e um olhar firme que intimidava até os diretores mais antigos. Na sala de reuniões, todos já o esperavam. Na mesa, gráficos, contratos e uma tensão que quase se podia tocar. Seus resultados são excelentes, Gustavo, disse um dos sócios, ajeitando os óculos. Mas a fusão com o Grupo Vasconcelos exige uma imagem estável. Ele sabia exatamente o que aquilo queria dizer. Desde que terminara um relacionamento turbulento meses atrás, os tabloides tinham feito festa com sua vida amorosa. Rumores de festas discretas, fotos ao lado de mulheres em eventos internacionais. Nada muito grave, mas o suficiente para gerar desconforto no meio conservador em que sua família circulava. Eles querem ver você acompanhado, e não de uma amiga de ocasião. Precisam acreditar que você está comprometido. Gustavo massageou as têmporas, cansado da hipocrisia. Nunca precisou de ninguém para validar seu valor, mas sabia jogar o jogo. A fusão significava expansão, investimentos, poder, e para isso estava disposto a encenar o papel do namorado ideal, por um tempo. Naquela mesma tarde, os destinos de Marina e Gustavo começaram a se entrelaçar, de forma tão improvável quanto a mistura de água e óleo. Marina fora convidada por uma amiga para uma exposição em Ipanema. Algo pequeno, mas com promessas de bons contatos. Ela hesitou em ir. Queria terminar a ilustração atrasada. Queria esconder-se do mundo. Mas no fim, vestiu um vestido simples de algodão, amarrou os cabelos em um coque despretensioso e seguiu, dizendo a si mesma que precisava de ar. A galeria estava cheia de risos abafados, música ambiente e copos de vinho branco sendo servidos por garçons que se moviam como sombras elegantes. Marina, tímida por natureza, se encostou perto de uma escultura de madeira, observando as pessoas com o olhar de quem analisa uma cena para depois desenhá-la. Foi então que ele entrou. Gustavo Albuquerque tinha presença. Não era só a altura, o corte impecável do terno, ou o rosto que parecia ter saído de uma campanha de moda. Era o jeito como ocupava o espaço, como se todos instintivamente soubessem que havia alguém importante na sala. Ele não estava em Ipanema por acaso. Uma amiga de longa data expunha ali, e ele viera prestigiar. Os olhares se cruzaram sem cerimônia. Ele, curioso com a mulher de vestido simples que não parecia se esforçar para chamar atenção. Ela, surpresa com o homem que parecia pertencer a outro planeta. Bonita essa peça, não acha? Disse Gustavo, parando ao lado dela e apontando para a escultura. Marina piscou,
um pouco confusa com a aproximação. Acho... parece um pássaro preso no momento antes do voo. Ele arqueou uma sobrancelha, genuinamente interessado. Gostei disso. O momento antes do voo. Vou roubar essa frase para impressionar alguém mais tarde. Ela riu, e a barreira invisível entre eles se quebrou por um instante. Conversaram mais um pouco. Nada profundo. Arte, vinho, o clima instável do Rio de Janeiro. Mas, para Gustavo, uma ideia começou a se formar. 2 horas depois, eles estavam sentados em uma cafeteria próxima, algo que nem Marina entendia como tinha acontecido. Ele tinha insistido. Um café, só para continuar a conversa. E ela, contra seu instinto reservado, aceitou. Foi ali, com a xícara de cappuccino ainda fumegante, que Gustavo fez a proposta que mudaria tudo. Preciso de uma namorada. Marina quase derrubou o café. Desculpe? Ele sorriu de lado, ciente do absurdo. Não uma namorada de verdade. Uma apresentação social. Minha família, meus sócios, a imprensa. Tenho um evento em 2 semanas e preciso levar alguém. Alguém convincente. Ela o encarou como se ele tivesse acabado de propor um assalto a banco. E por que acha que eu aceitaria? Porque você não parece querer nada de mim, interrompeu direto. Não está tentando impressionar, não está tentando entrar em nenhum círculo social. É perfeita para isso. Marina balançou a cabeça incrédula. E o que eu ganharia com isso? Além de uma boa história para contar. Foi então que ele jogou a carta que sabia que pesaria. Posso ajudar a salvar seu projeto. Ela o olhou, o coração acelerando. Como você sabe sobre meu projeto? Você comentou na galeria, lembra? Falou do folclore brasileiro, dos livros para crianças. Ele fez uma pausa, avaliando o impacto. Tenho contatos no mercado editorial. Posso garantir que seu contrato não seja cancelado. Posso garantir mais que isso. Posso fazer sua série chegar a escolas, bibliotecas, patrocinadores. Marina ficou em silêncio, o cappuccino esfriando diante dela. Aquilo era loucura. Fingir um relacionamento? Aparecer em um evento social ao lado de um homem que ela mal conhecia? Mas a imagem do editor dizendo que o contrato estava ameaçado voltou como uma lâmina fria. Ela respirou fundo. Seria só no evento? Começamos pelo evento, mas precisamos parecer convincentes. Havia um peso em cada palavra dele. Ela sabia que estava prestes a entrar em um jogo perigoso, mas naquele momento, com a carreira em risco e os olhos intensos de Gustavo esperando sua resposta, Marina fez a escolha que mudaria o rumo de sua vida. Está bem, eu aceito, disse finalmente. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Um sorriso de quem sabia que acabara de fechar o acordo mais improvável e talvez o mais significativo de sua vida. E no fundo, Marina também sentiu algo. Não era só medo, nem só esperança. Era uma sensação estranha de que aquele acordo ia muito além de aparências. E de que, por mais que tentasse controlar, seu coração já estava começando a se envolver. O acordo havia sido selado em uma cafeteria com cheiro de café torrado e expectativa suspensa no ar, mas sua concretização começou dias depois, no universo que pertencia a Gustavo, um mundo de aparências impecáveis, onde cada detalhe era meticulosamente calculado. Na sexta-feira à noite, Marina subiu os degraus de mármore do restaurante mais exclusivo de São Paulo, com o coração batendo no ritmo de uma percussão desordenada. O salão era um espetáculo de luxo discreto. Paredes cobertas de painéis de madeira escura, lustres de cristal lançando reflexos dourados e mesas tão impecáveis que pareciam ter sido montadas para uma sessão de fotos. Sorria como se estivéssemos apaixonados, murmurou Gustavo, oferecendo-lhe o braço com naturalidade, como se aquilo fosse parte de uma coreografia ensaiada. Marina enganchou o braço no dele, sentindo a firmeza de seus músculos sob o tecido do terno. Por fora, ela exibia um sorriso delicado, quase ensaiado. Por dentro, um redemoinho. Ele se inclinou discretamente, a boca próxima ao ouvido dela. Está tudo bem, é só fingir por algumas horas. Mas quando seus olhos se encontraram, Marina percebeu algo desconcertante. Não parecia fingimento. Os jantares sofisticados foram apenas o começo. Em poucos dias,
Marina se viu transportada para um cenário que jamais havia imaginado habitar. Havia convites para vernissagens, coquetéis de caridade e até uma viagem de fim de semana para uma vinícola no interior de São Paulo. Tudo para sustentar a narrativa do casal apaixonado. No início, Marina tentava se manter à margem. Repetia a si mesma que aquilo era trabalho. Que cada sorriso, cada toque de mão sobre a mesa, cada beijo rápido em frente aos fotógrafos era uma atuação. Mas então vieram os olhares. Olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Olhares que não pareciam encenados, que a faziam esquecer onde terminava a farsa e onde começava a verdade. Foi em um jantar na casa dos pais de Gustavo, em Higienópolis, que Marina percebeu que as fronteiras estavam se borrando. A mesa de jantar parecia saída de uma revista. Pratarias reluzentes, taças alinhadas como soldados, flores brancas no centro. Então você é a ilustradora, disse Dona Helena, a mãe dele, em um tom que misturava curiosidade e uma ponta de julgamento. Sim, trabalho com livros infantis, respondeu Marina, sentindo os olhos de toda a família sobre si. Gustavo, ao lado dela, percebeu a tensão. Sua mão sob a mesa encontrou a dela. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que enviou uma descarga elétrica por todo o corpo de Marina. Ela é brilhante, disse ele, a voz firme, como se estivesse defendendo algo precioso. Você deveria ver o que ela cria. O olhar dele não tinha nada de falso naquele instante. E Marina soube. Soube porque sentiu o estômago se contrair e a respiração falhar por um segundo. A viagem à fazenda foi o ponto de virada. O lugar parecia saído de um cartão postal. Colinas verdes ondulando até onde a vista alcançava. Fileiras de parreiras carregadas de uvas e uma casa principal de pedra, onde um jantar à luz de velas os esperava. Precisamos parecer confortáveis um com o outro, disse Gustavo, enquanto caminhavam entre as parreiras ao entardecer. E não parecemos? Perguntou Marina, arqueando uma sobrancelha. Ele parou. Olhou para ela como quem mede palavras antes de soltá-las. Parecemos. Talvez até demais. O silêncio que seguiu não era de constrangimento, mas de algo mais denso. Algo que deixava o ar pesado, quase palpável. No jantar, o cenário foi perfeito para alimentar o teatro. Uma mesa para dois, velas lançando luz suave sobre os pratos e um vinho tinto que manchava as taças com reflexos rubis. No meio da conversa, Gustavo inclinou-se, ostensivamente para encenar um gesto carinhoso, e beijou o canto da boca dela, mas o beijo errou o destino por 1 milímetro, ou talvez de propósito. Seus lábios encontraram os dela em um toque suave, mas firme. Era para ser rápido. Era para ser apenas uma prova para quem estivesse olhando. Mas ninguém estava. E mesmo assim, ele não se afastou de imediato. Quando se separaram, Marina sentiu o gosto do vinho ainda nos lábios e um calor inesperado subindo pelo pescoço. Nos dias seguintes, os limites continuaram a ruir. As mãos que antes se tocavam apenas por convenção, agora buscavam a outra naturalmente. O abraço de fachada para os fotógrafos se transformava em um gesto que durava um pouco mais, que tinha peso, calor. E os beijos, no começo, eram encenações impecáveis, como de um casal em uma novela, mas aos poucos perderam a técnica. Tornaram-se errados do jeito certo. Longos demais, suaves demais, carregados de uma hesitação que só existe quando há verdade por trás. Na terça-feira, em um evento beneficente, Marina percebeu que já não sabia o que estava fingindo. Gustavo estava ao lado dela, de terno cinza escuro, o rosto iluminado pelo flash das câmeras. Ele disse algo baixinho, algo banal sobre o discurso do anfitrião, e sorriu. E foi naquele sorriso, tão inesperadamente desarmado, que Marina sentiu. Sentiu como se estivesse tropeçando em algo muito maior do que havia planejado. Era só para ser um acordo, uma troca de favores, uma mentira elegante. Mas entre mentiras e olhares, algo verdadeiro havia se infiltrado. Algo que, Marina sabia, era impossível de fingir. As primeiras rachaduras não surgiram em discussões explícitas ou gestos hostis, mas em silêncios sutis, olhares demorados e comentários que pareciam inofensivos, até que começavam a ecoar na mente de Marina horas depois. No início,
Ela acreditava que poderia lidar com a tensão, que a barreira invisível entre o mundo de Gustavo e o dela era apenas uma questão de tempo. Mas naquela tarde, ao atravessar os portões de ferro forjado da casa dos Ferraz em Higienópolis, a sensação de deslocamento se instalou de forma quase física. O casarão, uma construção imponente dos anos 40, ostentava colunas brancas, jardins milimetricamente cuidados e um silêncio que não era acolhedor. Era uma espécie de aviso. Aqui, as regras não são suas. Lucinda Ferraz, a mãe de Gustavo, estava à porta, impecável em um vestido de seda cinza e colar de pérolas. Sua postura tinha a rigidez de quem foi criada para manter aparências custe o que custar. Marina. Ela disse o nome como quem prova um vinho novo, ainda decidindo se gosta do sabor. Que bom que pôde vir. Obrigada pelo convite, dona Lucinda, respondeu Marina sorrindo, os dedos apertando discretamente a bolsa que carregava. Lucinda não respondeu, apenas fez um gesto delicado com a mão para que ela entrasse. O hall cheirava a flores frescas, mas o perfume parecia quase sufocante. O almoço foi servido em uma mesa tão longa que Marina se perguntou quantas pessoas seriam necessárias para preenchê-la. Apesar do clima aparentemente cordial, havia algo nos olhares trocados, nos sussurros quase inaudíveis entre Lucinda e uma tia que Marina não conhecia, que a fez encolher um pouco mais na cadeira. Então, Marina, começou Lucinda com um sorriso que não alcançava os olhos. Você ilustra livros infantis, não é? Sim, senhora. Trabalho com uma editora independente no Rio, respondeu a voz firme, embora sentisse o coração acelerado. Interessante. Lucinda mexeu a taça de vinho como se avaliasse um detalhe invisível. Mas imagino que seja um mercado instável. A palavra instável caiu na mesa como um talher derrubado. É desafiador, sim, admitiu Marina. Mas é o que eu amo fazer. Lucinda inclinou levemente a cabeça como se estivesse examinando uma peça em um leilão. E você pretende continuar com isso, mesmo com... Olhou rapidamente para Gustavo. As novas responsabilidades que podem vir? Gustavo pousou o garfo na mesa. O som seco do metal sobre a porcelana fez todos olharem para ele. Mamãe, não vamos começar. Lucinda sorriu, como se não tivesse dito nada demais. Mas seus olhos não deixaram Marina nem por um instante. Do lado de fora, o jardim era amplo, mas a atmosfera continuava carregada. Gustavo e Marina caminharam juntos após o almoço, tentando se afastar dos olhares que os seguiam da varanda. Você está bem? Ele perguntou, tocando de leve a mão dela. Marina forçou um sorriso. Estou, claro, mas não estava. As perguntas de Lucinda, aparentemente educadas, soavam como pequenas flechas. Instável, responsabilidades, pretende continuar. Marina percebeu que, para aquela família, seu trabalho era um hobby. Sua presença era um capricho. E pior, ela começava a acreditar. Os dias seguintes não ajudaram. Notícias sobre a nova namorada do empresário Gustavo Ferraz começaram a circular em colunas sociais. Os comentários online eram uma mistura de curiosidade e veneno. Ilustradora? Que conveniente. Parece saída de um conto de fadas, ou de um plano bem executado. Marina lia e dizia a si mesma que não importava. Mas importava. Naquela mesma semana, um novo elemento entrou em cena, e com ele, as rachaduras se alargaram. Era uma quarta-feira chuvosa quando Marina encontrou Camila Duarte pela primeira vez. O encontro não foi planejado. Marina chegou ao escritório de Gustavo com uma sacola de livros, pronta para mostrar a ele o rascunho de um projeto que poderia ganhar patrocínio. Parte do acordo inicial entre eles. A recepcionista, simpática como sempre, a conduziu até a sala de espera. Foi ali que Camila entrou. Alta, postura impecável, salto agulha que ecoava pelo mármore. Um vestido vermelho de corte preciso abraçava o corpo como se tivesse sido feito sob medida. Provavelmente tinha. Você é a Marina, certo? Perguntou, um sorriso delicado, quase educado, mas com algo de afiado no tom. Sou sim. E você é Camila Duarte. O nome soou familiar, e não demorou para a memória encaixar as peças. A ex. Camila, a herdeira de uma rede de hotéis, a mulher que havia sido o par de Gustavo em eventos durante quase 3 anos. Camila, que segundo os jornais, era a combinação perfeita de elegância e influência.
Não sabia que Gustavo já tinha apresentado você ao círculo íntimo, disse Camila, cruzando as pernas com um movimento ensaiado. Vocês se conhecem há quanto tempo mesmo? Marina sentiu um frio no estômago. Pouco tempo. Pouco tempo, mas já tão próximos. Camila sorriu, mas os olhos permaneciam calculistas. Que bonito. A porta da sala se abriu e Gustavo apareceu. Camila. O tom dele não era neutro. Era um misto de surpresa e algo mais que Marina não soube definir. Vim conversar sobre a proposta do Grupo Duarte para a fusão com a Ferraz Holding, explicou Camila, a voz doce, mas carregada de um subtexto que não precisava ser dito. Eu pertenço a esse mundo. Você não. Aquela noite, Marina não conseguiu dormir. As palavras de Camila ecoavam como uma música incômoda. As perguntas de Lucinda também. Tudo parecia convergir para o mesmo ponto. Ela não pertencia àquele universo. 2 dias depois, um jantar em um clube tradicional trouxe atenção à superfície. Enquanto caminhavam pelo salão, Marina sentiu os olhares, ouviu os sussurros. Quem é ela? Ilustradora, pelo que dizem. O não precisava de complemento. Na mesa, Lucinda falava com Camila como se ela fosse uma filha. Riam de memórias compartilhadas, de eventos em que Marina jamais havia estado. Você sempre foi tão próxima de nós, Camila, disse Lucinda, pousando a mão no braço dela. Uma moça, adequada. Marina apertou o guardanapo no colo. Adequada. Ela não sabia se Gustavo percebeu o impacto daquela palavra, mas de repente, sob a mesa, a mão dele cobriu a dela. Um gesto firme, protetor. E mesmo assim, por baixo do calor daquele toque, Marina sentiu a rachadura se abrir mais um pouco. Porque amor, ou o que quer que estivesse crescendo entre eles, talvez não fosse suficiente para consertar tudo o que começava a se quebrar. O domingo amanheceu pesado, carregado de nuvens que pareciam anunciar algo que Marina não sabia nomear. O ar tinha umidade, e o vento frio que passava pelas ruas arborizadas de Higienópolis parecia encontrar uma fresta em cada pensamento dela. Marina havia passado a noite no apartamento de Gustavo, um espaço moderno com vista para a Avenida Paulista, onde cada detalhe parecia cuidadosamente escolhido, mas que, aos poucos, ela começava a reconhecer sinais dele. A xícara de café esquecida no balcão, a pilha de contratos sobre a mesa, uma gravata largada no sofá como se alguém tivesse desistido de mantê-la no lugar. Ela acordou com o cheiro de café e o som de algo batendo levemente na frigideira. Ao se aproximar da cozinha, encontrou Gustavo de camiseta branca e calça de moletom cinza, cabelos desalinhados, tentando virar uma omelete. Não sabia que você cozinhava, ela comentou, encostando no batente da porta, um sorriso surgindo apesar do nó que sentia no peito. Ele ergueu os olhos, um rastro de farinha no antebraço. Não cozinho. Mas para você eu tento. Marina riu baixinho, mas aquela frase ecoou fundo. Para você eu tento. Ele colocou a omelete no prato meio torta e a puxou pela cintura, colando os lábios nos dela antes mesmo que ela pudesse dizer qualquer coisa. O beijo foi lento, um beijo que não parecia encenação, que não era para uma foto ou para silenciar boatos. Quando se afastou, ele a olhou como se estivesse vendo algo que precisava dizer há muito tempo. Marina, eu não quero mais fingir. Ela piscou, surpresa. Fingir o quê? Nós. Isso. Ele gesticulou entre eles, um gesto desordenado para algo que parecia maior do que qualquer palavra. Não quero que a gente seja um acordo, um disfarce. Quero que seja real. O coração dela bateu mais rápido, uma mistura de alegria e pânico. Gustavo, eu sei que não comecei isso do jeito certo. Foi estratégico, quase frio. Ele respirou fundo. Mas em algum ponto, eu parei de fingir. Marina sentiu um arrepio percorrer a espinha. Parte dela queria simplesmente se jogar nos braços dele e dizer que sentia o mesmo, que também tinha parado de fingir há muito tempo. Mas a outra parte, a que carregava dúvidas como pedras no bolso, sussurrou que aquilo era perigoso. As dúvidas se tornaram ainda mais pesadas naquela tarde, quando foram ao brunch beneficente do Instituto Duarte, um dos eventos sociais mais comentados do mês.
Camila estava lá, claro. Sempre estava. O vestido dela era verde esmeralda, e cada passo parecia coreografado. Ao ver Marina ao lado de Gustavo, sorriu com uma doçura quase insultuosa. "Marina", disse, beijando o ar ao lado de seu rosto. "Você parece confortável." Marina respondeu com um sorriso tenso. "Obrigada." Camila se aproximou um pouco mais, o perfume caro invadindo o espaço entre elas. "Sabe, é admirável a forma como você se encaixou." Marina franziu o senho. "Se encaixou? Nesse mundo." Camila olhou em volta, como se o salão cheio de cristal e prata falasse por si. Nem todas conseguiriam manter a pose, mesmo sabendo que não pertencem de verdade. As palavras caíram como gelo no estômago de Marina. Ela tentou rir, como se não fosse nada, mas Camila já tinha virado para cumprimentar outra pessoa, deixando o veneno agir sozinho. No final do evento, Lucinda os esperava. O sorriso era polido, mas os olhos duros. "Gustavo, precisamos conversar." Ela olhou para Marina e completou, seca, a sós. Ele franziu o senho. "O que tiver para dizer, pode dizer na frente dela." Lucinda ergueu as sobrancelhas como se aquilo fosse um desafio. "Muito bem." O tom de voz mudou, ficando mais frio. "Você tem noção do que está fazendo? Está jogando fora uma fusão importante, arriscando contratos porque insiste nessa fantasia?" Marina sentiu o rosto queimar. "Isso não é uma fantasia?" Gustavo rebateu, a voz mais alta do que costumava usar com a mãe. "Ah, não?" Lucinda cruzou os braços. "Então me explique. Que futuro você enxerga nisso? Ela vai largar os desenhos de crianças para frequentar conselhos de administração? Ou você vai abandonar o império que seu pai construiu para seguir o sonho dela de pintar borboletas?" As palavras eram afiadas, e Marina sentiu cada uma delas como um golpe. "Dona Lucinda, eu não estou falando com você, Marina." A interrupção foi seca. "Estou falando com o meu filho, que parece ter esquecido quem ele é e de onde veio." Gustavo deu um passo à frente, a mandíbula travada. "Eu sei exatamente quem eu sou e quem eu quero ao meu lado." Mas, mesmo com a firmeza dele, Marina sentiu algo se quebrar dentro de si. Naquela noite, de volta ao apartamento, Marina ficou em silêncio, enquanto Gustavo tirava a gravata, como se nada tivesse acontecido. Mas ela não conseguia fingir. As palavras de Lucinda ecoavam. O sorriso venenoso de Camila também. E pela primeira vez, Marina pensou. Talvez estejam certas. Talvez ela não pertencesse àquele mundo. Talvez estivesse arruinando a vida dele. "Marina, você está estranha desde o brunch." "O que foi?" Gustavo se aproximou, tocando o braço dela. Ela respirou fundo, tentando encontrar a voz. "Eu acho que isso não vai dar certo." Ele recuou como se tivesse levado um soco. "O quê?" "Nós. Isso." A palavra saiu quase num sussurro. "Sua mãe tem razão. Eu não sou desse mundo, Gustavo. E não posso ser a razão de você perder tudo o que construiu. Não ouse dizer isso." A voz dele estava baixa, mas carregada de raiva e dor. "Não é você quem está destruindo nada. Quem decide o que eu quero sou eu." Marina sentiu as lágrimas queimarem os olhos. "E se um dia você se arrepender? E se olhar para mim e perceber que eu fui um erro?" Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, os olhos ardendo. "Eu nunca vou me arrepender de você." Mas ela já não conseguia ouvir direito. O medo, aquele medo que ela tentava sufocar desde o início, agora estava gritando. Horas depois, enquanto ele dormia, Marina ficou olhando para o teto, sentindo o peito apertado. E se Lucinda tiver razão? E se Camila tiver razão? Quando o sol começou a nascer, a decisão já estava feita, mesmo que cada pedaço do seu corpo doesse. Ela ia se afastar, porque amar Gustavo, naquele momento, significava achar que era melhor deixá-lo livre. A manhã seguinte foi silenciosa. Um silêncio diferente, mais pesado, que parecia infiltrar-se nas paredes do apartamento de Marina, penetrar nos móveis, repousar sobre os livros espalhados no ateliê. Ela acordou com os olhos inchados, a boca seca e a sensação de que tinha passado a noite lutando contra alguma coisa, contra si mesma, talvez. Havia um cheiro de tinta no ar, misturado ao aroma fraco de café frio. O pincel em sua mão tremia quando tentou traçar a linha de uma borboleta na tela. O azul, antes vibrante, parecia opaco. As cores que costumavam dançar sob seu toque agora apenas se arrastavam, como se tivessem perdido o motivo para existir. Marina se forçou a continuar,
repetindo mentalmente o que dizia a si mesma desde a madrugada. Foi o certo, foi o certo. Mas a cada pincelada, a frase soava menos convincente. Do outro lado da cidade, em São Paulo, Gustavo não tinha dormido. O escritório, que sempre fora o palco de suas conquistas, agora parecia um cemitério de papéis e decisões abandonadas. As persianas estavam semi-abertas, deixando a luz da manhã entrar em feixes pálidos que riscavam o chão. Em cima da mesa, uma pilha de contratos esperava por sua assinatura, todos rejeitados mentalmente antes mesmo de serem lidos. O celular vibrava sem parar. Ligações de sócios, mensagens de assessores, convites para jantares e eventos. Gustavo não atendia nenhum. Ele não pode continuar assim, sussurrou Roberta, sua assistente, ao telefone com um colega. Está recusando reuniões, adiando fusões, até desligou o telefone para alguns investidores. Mas Gustavo parecia surdo a tudo, trancado em seu próprio mundo. Às vezes pegava o celular, digitava o nome de Marina, olhava para o contato como se bastasse apertar ligar para trazê-la de volta. Mas nunca apertava. No Rio, a avó de Marina, Dona Eunice, percebeu a mudança antes mesmo da neta admitir. Você está emagrecendo, menina. A voz rouca, mas firme, ecoou na cozinha, enquanto preparava chá de erva cidreira. Marina encolheu os ombros, sentada à mesa, mexendo o açúcar sem interesse. Só estou cansada, avó. Cansada coisa nenhuma. Dona Eunice bateu a colher na borda da xícara, o som metálico cortando o ar. Você está com esse olhar de quem largou o próprio coração no meio da rua e saiu andando. Marina tentou rir, mas saiu um som frágil. Foi a escolha certa. Certa para quem? A avó apoiou as mãos no balcão, encarando a neta com olhos atentos. Porque para você não parece nada certa. Marina desviou o olhar, os dedos brincando com a borda da xícara. Ele merece alguém do mundo dele. Alguém que não complique tudo. Dona Eunice bufou, indignada. Ah, sim. Porque amor é uma tabela perfeita no Excel, né? A resposta veio fraca, quase um sussurro. Eu estava atrapalhando a vida dele. Atrapalhando? Ou dando um motivo para ele viver? A pergunta ficou no ar, pesada. Marina não respondeu. Gustavo também tinha quem tentasse fazê-lo sair do buraco que cavara. Seu amigo de infância, André, apareceu no escritório sem avisar. Entrou sem bater, ignorando a cara fechada da assistente, e encontrou Gustavo sentado, a gravata jogada sobre a mesa, o olhar perdido. Cara, você parece um fantasma. Gustavo ergueu os olhos, lento. Não estou com humor para sermão. Ótimo, porque eu não vim dar sermão. Vim te lembrar que existe vida lá fora. Gustavo riu, sem humor. Não para mim. André se sentou à frente dele, cruzando os braços. Então é isso? Você, o cara que enfrentou o conselho de administração, imprensa, concorrência, vai desistir da mulher que ama porque tá com medo? Não é medo. Gustavo respondeu rápido, mas a voz falhou. Não? Então o que é? Gustavo desviou o olhar para a janela, mas a pergunta ficou ali, pulsando. Marina, no Rio, tentava trabalhar. Tentava. Porque o traço dela já não tinha a mesma vida. Os prazos se acumulavam. O editor ligava, preocupado, perguntando se ela estava bem. Ela respondia, estou sim, com um sorriso que ninguém podia ver e ninguém acreditava. Cada vez que tentava desenhar, a lembrança vinha. O toque de Gustavo, os olhos dele segurando os dela como se fossem a única coisa certa em um mundo inteiro de dúvidas. Mas, junto com a lembrança, vinha o medo. E se Lucinda tivesse razão? E se Camila tivesse razão? Numa tarde de chuva fina, Marina foi até o ateliê de uma amiga, Clara, que também era ilustradora. Enquanto bebiam um café e ouviam o som da chuva contra a janela, Clara foi direta. Você está vivendo em preto e branco. Marina franziu o senho. O quê? Antes você falava dele e parecia que as cores saíam do seu corpo. Agora, só tem cinza. Marina segurou a xícara com força. Eu precisava terminar. Era o certo. Talvez fosse o seguro. Clara a olhou, séria. Mas o certo? Você tem certeza? Gustavo, em São Paulo, sentia a ausência dela em tudo. Na cama, onde o lençol parecia frio demais.
Na cozinha, onde a xícara preferida dela ainda estava. Na rotina, que tinha perdido o sentido. Lucinda tentava falar sobre negócios, tentava empurrar encontros sociais, mas ele não ouvia. Eu não vou a jantar nenhum, respondeu seco quando ela insistiu numa festa de investidores. Gustavo, você está destruindo sua imagem. Ele a olhou, cansado. Talvez eu esteja destruindo tudo, mãe. Mas não me peça para fingir que nada aconteceu. E assim passaram-se semanas. 2 corações em ruínas tentando seguir. Mas cada passo pesava. Até que uma visita inesperada mudou tudo. Dona Eunice, com seus 72 anos e andar firme, bateu na porta do escritório de Gustavo em São Paulo. A assistente quase desmaiou. O senhor está esperando alguém, Dr. Gustavo? Não. A porta se abriu. E lá estava ela. Baixa, cabelos presos em um coque simples, um olhar que misturava doçura e uma força impossível de ignorar. Você é Gustavo? Ele ficou de pé, confuso. Sou. A senhora é... a avó da Marina. Ela entrou sem pedir licença. Apoiou as 2 mãos na mesa dele e disse firme. Meu filho, você e minha neta estão deixando o medo escolher por vocês. E eu não criei a Marina para viver de medo. Gustavo a encarou, sentindo algo no peito se agitar. A senhora acha que ainda dá pra... Dona Eunice sorriu de leve. Quando tem amor de verdade, sempre dá. Mas alguém precisa parar de fugir. As palavras ficaram no ar. E pela primeira vez em semanas, Gustavo sentiu que talvez ainda houvesse um caminho de volta. A chuva caía sobre o Rio de Janeiro como uma promessa de mudança, lavando as ruas e o céu ao mesmo tempo. Marina observava as gotas deslizando pela vidraça do ônibus, o vidro embaçado escondendo o mundo lá fora. Tinha passado a noite em claro, revirando cada lembrança, cada palavra dita e, principalmente, cada palavra não dita. Naquela madrugada, deitada na cama com o peito pesado, percebeu. Estava fugindo. Fugindo do que sentia, do que queria e principalmente de si mesma. Agora, com a coragem ainda frágil, mas viva, embarcava para São Paulo. Não sabia exatamente o que diria, nem como ele reagiria. Só sabia que precisava ir. Pior do que ser rejeitada é continuar vivendo com esse vazio, pensou, apertando a alça da bolsa no colo. O prédio de vidro onde ficava a sede da empresa de Gustavo parecia mais imponente do que em qualquer outra lembrança. Marina olhou para cima, engolindo o nervosismo que subia pela garganta como um nó. No lobby, o cheiro de café recém-passado se misturava ao perfume discreto de flores do arranjo sobre o balcão. A recepcionista, com um sorriso profissional, ergueu os olhos. Bom dia. Tem horário marcado? Marina respirou fundo. Não, mas diga a ele que é importante. Diga que é a Marina. A recepcionista hesitou, olhando para o telefone, depois para Marina, e finalmente assentiu. 1 minuto. O minuto pareceu uma eternidade. Marina sentia o coração bater rápido, quase dolorido. O salto doía, o ar parecia denso, mas ela não recuou. Ele pediu para você esperar na sala dele, disse a recepcionista, surpresa, como se aquilo fosse incomum. O corredor até a sala de Gustavo estava silencioso, exceto pelo som distante de teclados e passos apressados. Quando Marina entrou, sentiu um aperto no peito. A sala dele parecia diferente. As plantas estavam mal cuidadas, algumas folhas secas caídas no chão. A mesa estava bagunçada, contratos, xícaras de café, papéis rabiscados. E no centro, o próprio Gustavo, de costas para a porta, olhando pela janela como se buscasse respostas no horizonte cinza da cidade. Gustavo. Ele se virou devagar. O impacto do olhar dele a atingiu como uma onda. Havia surpresa, sim, mas também algo mais profundo. Uma mistura de dor e saudade, tão crua que quase a fez perder o fôlego. Marina. O nome saiu como um sussurro, quase uma prece. Ela deu um passo à frente, depois outro, as palavras presas na garganta. Eu precisava vir. Gustavo ficou imóvel por um segundo que pareceu um século. Depois largou a caneta que segurava e caminhou até ela, cada passo pesado de tensão. Por quê? A voz era baixa, mas havia algo de quebrado nela. Por que agora?
Marina sentiu o peso do que carregava. O arrependimento, o medo, o amor, tudo misturado. Porque eu percebi que fugi. A voz saiu trêmula. Fugi de você. Fugi do que sinto. Fugi porque estava apavorada de que isso tudo fosse real demais. Os olhos dele brilhavam como se quisessem acreditar, mas ainda não conseguissem. E agora? Ele perguntou um pouco mais perto. Você está aqui para dizer que não tem mais medo? Não. Ela respirou fundo. Eu ainda tenho medo. Só que agora tenho mais medo de viver sem você. As palavras pareciam puxar o ar da sala, deixando apenas o silêncio. Gustavo fechou os olhos por um instante, como se precisasse processar aquilo, e quando abriu, o que ela viu ali a desarmou completamente. O homem frio, calculista, estava nu de qualquer armadura. Você partiu meu coração, Marina. A voz dele era baixa, mas firme. E eu deixei porque achei que talvez fosse o certo para você. Mas cada dia sem você foi insuportável. Marina avançou um passo, os olhos marejados. Eu sei. Eu senti a mesma dor. E me odeio por ter achado que te deixar era uma forma de te proteger. Gustavo deu um riso curto, amargo. Me proteger? Você me destruiu. Ela fechou os olhos, as lágrimas finalmente caindo. Eu sei, e estou aqui para pedir perdão. Não só por ter ido embora, mas por ter decidido sozinha o que era melhor para nós dois. Por um instante, ele não se moveu. O peso do que ela disse ficou pairando entre eles. Mas então, como se alguma coisa nele finalmente cedesse, ele deu um passo, e depois outro. E a distância acabou. Gustavo segurou o rosto dela com as duas mãos, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Você voltou. Eu voltei. A voz dela era um fio de ar, mas cheia de verdade. O beijo aconteceu como um colapso, inevitável. Primeiro lento, como se ambos estivessem tentando acreditar que era real, e depois mais profundo, urgente, carregado de tudo o que tinham engolido por semanas: saudade, dor, arrependimento, amor. Quando se afastaram, ambos estavam com a respiração entrecortada. Não quero mais te perder. Gustavo encostou a testa na dela. Não quero mais viver em um mundo onde você não está. Marina deslizou os dedos pelo rosto dele, secando uma lágrima que escapou. Então vamos criar um mundo nosso. Ele a olhou, confuso. Nosso? Sim. Os olhos dela estavam firmes agora. Um mundo onde o teu sucesso e o meu sonho caibam juntos. Onde a opinião dos outros não defina o que a gente tem. Onde a gente possa errar, discutir, se reconciliar e ainda assim escolher um ao outro todos os dias. O silêncio que seguiu não era de dúvida, era de algo mais profundo, um entendimento. Eu quero isso, Gustavo disse, a voz grave, carregada de certeza. Quero o mundo com você, do jeito que for. Ele a puxou para outro beijo, mais suave, quase um juramento. Quando se separaram, Marina sorriu de um jeito tímido, mas cheio de esperança. Isso significa que você me perdoa? Perdoo. Ele beijou a mão dela, devagar, como se estivesse selando as palavras. Mas com uma condição. Ela arqueou a sobrancelha. Qual? Que você nunca mais fuja. Prometo. E que quando tiver medo, fale. Prometo. Ele a abraçou forte, como se pudesse encaixá-la de volta no lugar de onde nunca deveria ter saído. E pela primeira vez em muito tempo, os dois respiraram fundo, sentindo que algo finalmente estava inteiro de novo. Lá fora, a chuva tinha parado. O céu ainda cinza começava a se abrir em pontos de luz. Era um sinal, Marina pensou. Não de que seria fácil, mas de que valeria a pena. E naquele escritório, em meio a contratos esquecidos e xícaras de café frias, eles decidiram. As diferenças, as pressões, o medo, tudo isso ficaria do lado de fora. Ali começava o mundo deles. Meses haviam passado desde a manhã em que Marina atravessou o lobby do prédio de Gustavo com o coração nas mãos. Agora eles estavam sentados em um banco de madeira gasto pelo tempo, sob a sombra suave de uma figueira centenária no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
O mesmo banco, onde meses antes haviam trocado as primeiras confissões, agora parecia carregar um peso diferente, como se tivesse testemunhado toda a jornada deles, dos olhares desconfiados aos beijos que nasceram da verdade. Marina observava o reflexo da luz entre as folhas, brincando nos cabelos de Gustavo. O ar tinha aquele cheiro úmido de mata, um misto de terra e flores, que parecia acalmar tudo. Você está quieto demais hoje, ela comentou, tentando quebrar o silêncio, passando os dedos pela mão dele. Gustavo sorriu de leve, um sorriso contido, como quem guarda um segredo. É que estou pensando na forma certa de fazer isso. Fazer o quê? Ele respirou fundo, quase nervoso. Uma vulnerabilidade rara para alguém tão acostumado a ter tudo sob controle. De repente, ele se levantou, ajeitou o paletó e, antes que Marina entendesse, se ajoelhou diante dela. Gustavo, o que você... Ele tirou do bolso uma caixinha azul escuro, simples, mas elegante, e a abriu. O anel cintilou com a luz filtrada pelas árvores. Marina! A voz dele saiu firme, mas carregada de emoção. Você apareceu na minha vida no momento em que eu achava que já sabia tudo sobre o que queria. E virou tudo de cabeça para baixo. Ela o olhava, os olhos marejados, as mãos tremendo. Eu não quero só viver ao seu lado. Quero viver com você, enfrentar as tempestades e as calmarias, construir um mundo que seja nosso, um mundo em que a gente possa errar, recomeçar e ainda escolher um ao outro. O silêncio do jardim parecia cúmplice. Só se ouvia o barulho de um sabiá ao longe. Então, Marina Duarte, ele continuou, os olhos fixos nos dela. Você quer se casar comigo? Quer ser minha parceira, minha cúmplice, minha esposa? As lágrimas caíram sem pedir licença. Marina colocou a mão sobre a boca, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim. A palavra saiu trêmula, mas firme. Sim. 1000 vezes sim. Gustavo deslizou o anel em seu dedo, e em seguida, ela se jogou nos braços dele, rindo nervosa, como uma adolescente apaixonada. Você me pegou de surpresa, era a ideia. Ele sorriu, beijando o topo da cabeça dela. 2 meses depois, Paraty parecia saída de um sonho. As ruas de pedra, as casas coloniais pintadas de branco com portas coloridas e a pequena igreja no centro histórico, a igreja onde decidiram se casar, formavam um cenário que misturava luxo e simplicidade, exatamente como eles eram. A notícia do casamento tinha corrido rápido. A família de Gustavo, antes reticente, se rendeu ao amor visível nos olhos dele. Até Lucinda, a mãe dele, entregou-se à inevitabilidade e agora estava na porta da igreja, ajeitando um arranjo de flores como se fosse a anfitriã mais orgulhosa do mundo. Marina estava no pequeno quarto anexo à sacristia, diante de um espelho antigo, o vestido pendendo de seus ombros como uma nuvem de renda. Você está linda, filha, disse Dona Eunice, a avó, com a voz embargada. Obrigada, avó. Marina sorriu, sentindo o nó na garganta crescer. Isabela, a melhor amiga, ajeitou o véu com um olhar cúmplice. Pronta? Marina respirou fundo. Mais do que nunca, quando as portas da igreja se abriram, um murmúrio percorreu os convidados. Lá estava ela. Marina caminhou lentamente, o som dos sapatos ecoando no piso de pedra, enquanto o cheiro das flores, peônias brancas e jasmins, se misturava ao incenso leve. Gustavo a esperava no altar, o olhar preso nela como se o mundo tivesse desaparecido. Quando os olhos se encontraram, tudo ficou suspenso. Ele pensou, ela vai ser minha esposa. Ela pensou, ele é o meu lar. O padre falou, mas as palavras eram apenas pano de fundo para o que eles diziam em silêncio, só com os olhos. Na hora dos votos, Gustavo tomou a mão dela. Marina, antes de você, eu acreditava que amor era coisa de novela. Você me ensinou que amor é bagunça, é medo, é luta, mas é também a coisa mais bonita do mundo. Eu prometo acordar ao seu lado e agradecer todos os dias. Prometo te amar nos dias fáceis e principalmente nos difíceis. Marina respirou fundo, tentando não chorar antes de falar. Gustavo, eu te amei em silêncio por muito tempo. Hoje, eu prometo nunca mais esconder esse amor. Prometo ser sua parceira, te desafiar quando precisar e te apoiar quando o mundo pesar. E prometo que, onde quer que a vida nos leve, eu vou sempre escolher você. Quando o padre disse,
Pode beijar a noiva, Gustavo não hesitou. O beijo não foi rápido nem tímido. Foi um beijo cheio de vida que dizia sem palavras: aqui começa tudo. A festa, num casarão antigo à beira-mar, foi uma mistura de risos, música e dança. Havia champanhe, mas também cachaça artesanal. Pratos finos, mas também bolinho de chuva feito por Dona Eunice. Eles dançaram até os pés doerem. Os amigos tiraram fotos, as crianças correram pelo jardim. E no meio de tudo, Marina e Gustavo pareciam ter criado uma bolha só deles. Mais tarde, já na pousada onde passariam a noite, a porta se fechou atrás deles. Marina tirou os sapatos, rindo enquanto Gustavo a puxava para perto. Sabe o que eu pensei o dia inteiro? Ele perguntou, encostando a testa na dela. O quê? Que finalmente posso dizer que você é minha esposa. O jeito como ele disse minha esposa fez Marina sentir o corpo inteiro arrepiar. O beijo veio em seguida, profundo, lento, cheio de uma paixão que não precisava de pressa. As mãos exploravam, a respiração acelerava, e a noite se estendeu entre lençóis, pele e sussurros. Eu te amo, ele murmurou, os lábios roçando na pele dela. Eu também. Para sempre. Para sempre começa aqui. Ele respondeu, antes de beijá-la de novo. E naquela noite, entre o som distante do mar e o calor dos corpos, eles souberam. O que tinham não era só amor. Era o tipo de amor que sobrevive a tudo e que agora os unia para sempre. Às vezes, o amor aparece de formas que a gente nunca planejou. E isso assusta. Mas é justamente esse medo que prova que vale a pena. Porque amar é escolher todos os dias, mesmo quando o caminho é incerto, mesmo quando parece mais fácil desistir. O verdadeiro amor não é perfeito, mas é real. E o real é sempre mais bonito. Se você acredita que o amor ainda pode surpreender, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias assim. Agora me conta nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? Vou adorar saber o que você pensa. Um grande abraço e até a próxima história.